A paz do Senhor Jesus. Que alegria, né? Nós estarmos aqui mais uma vez, mais um dia, para transmitirmos mais uma aula de nossa escola bíblica dominical. Lembrando que hoje é dia 20 de setembro e é o Dia Nacional da Escola Bíblica Dominical. Quero parabenizar todos os professores, os alunos e todas as pessoas envolvida neste maravilhoso trabalho. Hoje nós estamos com um tema maravilhoso, né? Hoje nós vamos estudar um tema muito propício, um tema muito sugestivo para os dias de hoje e necessário para a igreja do Senhor. Hoje nós vamos falar a 12ª aula, né? E o nosso professor de hoje será o pastor Jeremias. Pastor Jeremias, um professor bastante didático, e essa aula será de muito proveito para todos os irmãos. E hoje o tema é Esdras e Neemias combatem o casamento misto. Olha que tema nós vamos estudar hoje, logo pela manhã. E eu tenho certeza que você aí na sua casa, como nós aqui também, estamos alegres e vamos receber essa mensagem de bom grado em nossos corações. Eu quero convidar você neste momento para que possamos fazer uma oração neste momento. Deus Pai Todo-Poderoso, nós louvamos e agradecemos, Senhor Jesus, pela essa oportunidade, Senhor. Este dia, Senhor Jesus, logo domingo de manhã, Senhor, que o Senhor nos concede para estar em Tua casa, na Tua presença, Senhor. Peço a Ti, ó Pai querido, que o Senhor derrame Suas bênçãos, capacita, Senhor Jesus, em nome de Jesus, ó Pai querido, o nosso professor Jeremias, Senhor, pastor de Jeremias, hoje, Senhor, que vai ministrar essa aula, abençoa e ajuda o Teu servo, ó Pai querido, traga entendimento e discernimento, Senhor, para que possa chegar, Senhor Jesus, em cada lar, essa transmissão e ser de bênção, Senhor, que as pessoas possam aproveitar, Senhor Jesus, essa palavra, ó Pai querido, eu tenho certeza que é uma palavra de transformação neste dia de hoje, em nome do Senhor Jesus. Quero ler o texto áureo com você neste momento. E o texto áureo dessa lição, meus irmãos, está em 2 Coríntios 6, versículo 14, que diz assim: não vos prendais a um jugo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E a verdade prática de hoje diz assim: o lar foi instituído por Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Olha que maravilha será essa aula de novo. Peço a você que convide aí pertinho de você, os irmãos, passa um zap para o irmão e diga que já começou a nossa escola bíblica dominical e será uma bênção. Quero convidar desde já o pastor Jeremias então, para que possa transmitir a aula em nome de Jesus. Cumprimento os amados irmãos e ouvintes da Palavra de Deus nesta manhã, com a gloriosa paz do Senhor. Que Deus continue abençoando a sua vida. É um privilégio e nós estarmos reunidos nesta manhã de domingo para poder transmitir a Palavra do Senhor. Nessa lição que nós estamos estudando nesse trimestre, esta hoje é a 12ª lição, já estamos na penúltima lição do nosso trimestre, onde nós trabalhamos sobre a temática princípios divinos em tempos de crise. A reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Então nós vemos e estudamos parte do livro de Daniel, estamos estudando parte do livro aí, o livro de Esdras e o livro de Neemias, que estas lições seja para a edificação da nossa vida espiritual. E que nessa lição desta manhã, Dia Nacional, como já foi mencionado, da Escola Bíblica Dominical,
nós que amamos a Bíblia, somos amantes da palavra de Deus, realmente glorioso nós estarmos reunidos, embora ainda em distanciamento social, mas estudando a palavra do Senhor. Nessa lição, como já foi aqui anunciado, vamos estar dando continuidade à lição de número 11. Na lição passada, se você teve o privilégio de também estar acompanhando, nós tratamos sobre a vinda, Esdras vai a Jerusalém ensinar a palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar as consequências do avivamento espiritual, realmente causado pela pregação da palavra de Deus. Quando realmente a palavra de Deus é pregada na unção, e quando a pessoa que ouve a palavra de Deus recebe gostoso no seu coração, algo extraordinário vai mudando em nossa vida. E nós vamos ver esse impacto na sociedade de israelita daquela época, e vamos ver isso como também aplicação para a igreja do dia atual, do século 21, do ano 2020. Quero estar lendo com os irmãos a nossa leitura bíblica. Ela se encontra, se você tem a revista virtual ou a mesma impressa, você já tem, mas se você não tem, pega aí a sua Bíblia. Vamos estar lendo Esdras 9, de 1 a 4, depois vamos ler em Neemias 13, 23 a 26, depois Neemias 9, 38, Neemias 10, de 1 a 29, o 29 e o 30. Diz assim a palavra do Senhor: acabando, pois, essas coisas, chegaram a mim os príncipes, dizendo: o povo de Israel e os sacerdotes e os levitas não se têm separado dos povos destas terras, seguindo as abominações dos cananeus, dos heteus, dos fariseus, dos jebuseus, dos amonitas, dos moabitas, dos egípcios e dos amorreus, porque tomaram as suas filhas para si e para seus filhos, e assim misturaram a semente santa com povos desta terra, até a mão dos príncipes e magistrados foi a primeira nessa transgressão. E ouvindo eu tal coisa, rasguei a minha veste e o meu manto, e arranquei os cabelos da minha cabeça e da minha barba, e me assentei atônito. Versículo 4. Então se ajuntaram a mim todos os que tremiam das palavras de Deus, de Israel, por causa da transgressão e do cativeiro. Porém eu me fiquei assentado atônito até o sacrifício da tarde. Neemias, capítulo 13, versículo 23. Vi também naqueles dias judeus que tinham casado com mulheres asdoditas, amonitas e moabitas. E seus filhos falaram meio asdodita e não podiam falar hebraico, senão segundo a língua de cada povo. E contei com eles, e contendi com eles, e amaldiçoei, espanquei alguns deles, e lhes arranquei os cabelos, e fiz jurar por Deus, dizendo: não adoreis mais as vossas, não dareis mais as vossas filhas aos filhos, e não tomarei mais das suas filhas, nem para vossos filhos, nem para vós mesmos. Porventura não pecou nisso Salomão, rei de Israel, não havendo entre muitas nações rei semelhante a ele, e sendo amado de Deus,
e pondo Deus rei por todo Israel? E, contudo, as mulheres estranhas o fizeram pecar. Neemias 9:38. E com tudo isto, fizemos um firme concerto, e escrevemos, e selamos os nossos príncipes, os nossos levitas e os nossos sacerdotes. Neemias 10, versículo 1. E os que selaram foram Neemias, o Tirsata, filho de Acalias e Zedequias. Firmemente aderiram a seus irmãos, versículo 29 agora. O mais nobre entre eles, e conviveram num anátema e num juramento de que andariam na lei de Deus, que foi dada pelo ministério de Moisés, seu servo, e de que guardariam e cumpririam todos os mandamentos do Senhor, nosso Senhor, e os seus juízos e os seus estatutos, e que não dariam as nossas filhas aos povos dessa terra, nem tomariam as filhas deles para os nossos filhos. Trataremos nessa lição de hoje, o ponto central dessa lição é a união ilícita, é um perigo espiritual. Nós vemos, irmãos, o efeito da pregação da palavra de Deus. Quando no versículo 1 da nossa leitura aqui bíblica, diz assim: acabando pois essas coisas. Isto é, está ligando a um fato anterior. Quando no capítulo 8 de Neemias, a chegada de Neemias e a chegada de Esdras, capítulo 8 de Esdras e o capítulo 8 de Neemias também, onde é registrado a pregação da palavra de Deus, o ensinamento da palavra de Deus por Esdras, o sacerdote, e um grupo de pessoas, como professores, que passaram ali um tempo ensinando, e foi de grande aquele impacto da palavra de Deus. E nós vemos que a palavra de Deus, ela é viva e ela é eficaz, como diz Hebreus 4:12, que penetra até a divisão da alma, do espírito, da junta e da medula. Então este efeito da palavra de Deus, nós vamos ver nesse acontecimento que é tratado nesta lição. Eu coloco aqui como estudaremos um grave problema que fere os princípios da santidade. Santidade é algo divino entre o homem e Deus, quer dizer, a separação. Então, esses atos, casamentos mistos, que é registrado aqui com mulheres pagãs, foi um grave problema. Pois o casamento constitui um elemento de unidade do povo de Deus. O casamento é algo sagrado. O casamento foi a primeira instituição dada por Deus ao homem. No capítulo 2 de Gênesis, no versículo 20 a seguir, nós vemos ali que o homem não encontrou entre os animais, onde ele nomeou todos os animais, algo que era para ser companheiro desse homem. E Deus viu que não era bom o homem viver só. E ali, através do poder de Deus, Ele trouxe da costela do homem uma igual a ele, da mesma essência, da mesma natureza, porque Deus não é Deus de mistura. Deus não é Deus de mistura. E quando Ele fez a mulher, e diz a Bíblia que Deus levou a mulher ao homem, e o homem chamou ela de varoa, porque do varão foi tomado, e ali
Moisés, na sua escritura, ele fala: por isso que o homem deixa o pai, deixa a mãe e une a sua mulher, e os dois tornarão uma só carne. É isso. Por isso que o casamento, a família, é algo realmente de Deus. E o que dá errado dentro da família vai ser problema. Não só para a família, mas para o povo também. E para uma nação inteira. Então, como diz a nossa introdução aqui, é que na lei o povo santo diz lá em Êxodo 34, não façais concerto com os moradores dessa terra. Não dê as suas filhas aos seus filhos. Não podeis misturar a semente santa. O problema não era diferença ética racial, mas o problema dessa mistura é espiritual. E nós vamos ver que o resultado de um movimento, né, feito por Esdras e Neemias, cada um no seu tempo, cada um no seu contexto, para a purificação, para uma atitude firme de voltar o povo à palavra de Deus. Nossa lição ela é dividida em 5 partes. O objetivo geral dessa lição é salientar o perigo das uniões ilícitas. A primeira parte, vamos tratar do combate de Esdras e Neemias com o casamento misto. O segundo tópico vai falar o porquê que o judeu não pode se casar com uma pagã. O terceiro tópico vai falar da sobrevivência do povo de judeu. Quarto, a respeito do casamento do crente. E o último tópico, espera em Deus. Nós vemos, irmãos, o primeiro tópico nosso, ele vai tratar de Esdras e Neemias combatem o perigo do casamento misto. Então nós vemos aqui, acabando essas coisas, isto é, a palavra de Deus mexeu com aquele povo. Esse era o ano 458 antes de Cristo. Certo? Esdras e Neemias, eles tratam realmente historicamente de uns 100 anos, desde da primeira leva do povo em 538 até o ano 444. E nós vemos que Esdras chega ali a Jerusalém no começo do ano de 458. E nós vemos que depois do acontecimento da pregação da palavra de Deus, mais ou menos uns 4 meses depois, é que aconteceu esse fato. De os príncipes incomodados com a situação, certamente a palavra de Deus incomoda, né? Realmente dentro de nós, e ele foi buscar o sacerdote, que Esdras, além de escriba, hábil doutor na lei, Esdras também era um sacerdote, da família dos levitas, era um homem realmente que fez uma diferença muito grande na história do povo de Deus naquela época. Ele é hábil escritor, nós vemos que o livro de Crônicas é referido a Esdras. O salmo mais longo da Bíblia, o Salmo 119, é um salmo alfabético. É também endereçado a Esdras. Instituiu também as sinagogas, nesta época. Então Esdras fez uma revolução na parte espiritual. E logicamente o povo, incomodado, alguns príncipes foram procurar Esdras. E Esdras começou a ouvir dos príncipes que muitos dos sacerdotes, muitos de alguns líderes,
Muitos também dos magistrados é o lugar de um juiz. Muitos da liderança e do povo estão pecando, isto é, casaram com mulheres estranhas. Nós vemos que essa época de Esdras, 458, a primeira leva de povo chegar em Jerusalém foi em 538, né, quase 100 anos, não é isso? E o povo que chegou ali, muitos homens, e se precipitaram nisso. E nós vemos que a procura, quando isso chegou nos ouvidos de Esdras, nós vemos ali o efeito deste acontecimento na pessoa de Esdras. O papel do líder, muitas vezes, irmãos, é ouvir. O líder não trabalha com boatos, mas com fatos. E muitas vezes, ouvindo algo, ele não se precipita nem em falar, nem em buscar. Foi o que Esdras fez. Na leitura que nós fizemos aqui de Esdras 1 a 4, eu acrescento mais o versículo 5. O versículo 5 diz assim, que Esdras, depois de ouvir tal coisa, rasguei a minha veste, o meu manto, arranquei os cabelos da minha cabeça e da barba, assentei atônito. Então se ajuntaram junto de mim aqueles que tremiam das palavras de Deus de Israel, por causa da transgressão dos do cativeiro. O versículo 5 do capítulo 9. E perto do sacrifício da tarde me levantei a minha aflição, havendo já rasgado a minha veste e o meu manto, e pus de joelho e estendi as minhas mãos para o Senhor meu Deus. Vemos que um líder, irmãos, espiritual como era Esdras, chocado realmente por este acontecimento, porque há pouco tempo Israel já tinha passado 70 anos debaixo do jugo dos babilônicos. Por causa do quê? Da idolatria, por causa da desobediência à palavra de Deus. Eles tinham acabado, vamos dizer, recém historicamente falando, não é isto? Recém tinha voltado a pelo menos estar de novo na sua terra. O templo já tinha sido reconstruído no ano 516, fazia uns 60 anos que tinha construído o templo, mas embora o templo material estava levantado, o templo espiritual estava ainda em ruínas. Isso que Esdras veio fazer. Deus manda, né, através de Artaxerxes, um pagão, né, Deus usa quem Ele quer, e manda Esdras lá, e Esdras realmente faz um avivamento espiritual. É o tema da nossa lição, é o avivamento pela palavra de Deus. Então Esdras, quando ele ouviu esses acontecimentos, diz que ele ouviu 8 coisas que ele fez: rasgou a sua veste, que era um ato de tristeza. Era comum rasgar a veste quando você recebia algo muito chocante, uma morte, algo muito triste. Mas o fato de arrancar cabelos e barbas não era comum. Não era comum. Isso não era comum na cultura judaica. Isso extrapola o grau de ira santa pelas coisas de Deus que estava queimando dentro de Esdras. E vamos que Esdras ficou atônito em frente da casa de Deus. E daí nós lemos o versículo 5, que diz que é o sacrifício da tarde, porque tinha os horários de culto, já os sacerdotes já tinham esses horários. Era o momento do sacrifício, era o momento de oração, era o momento de contemplação a Deus. Ele levanta da sua aflição, e diz aqui: e havendo ele rasgado, pus-me de joelhos, estendi as minhas mãos, e ele começou uma oração a Deus. Do capítulo 9, versículo 6 até o versículo 15, que nós não vamos ler, mas é o contexto da lição, Esdras ora, e ele ora em primeira pessoa, irmãos.
Ele não vai orando, falando do povo, ele fala como se ele também tivesse junto com o povo pecado, embora ele não tivesse cometido aquilo. Mas ele, como liderança, ele põe no lugar do povo e começa a falar com Deus. A oração realmente tremenda de Esdras, quando Esdras começa a falar com Deus, em primeira pessoa, a partir do versículo 6, ele disse: meu Deus, estou confuso e envergonhado. Essa palavra ele já tinha usado quando ele não quis pedir ajuda ao rei Artaxerxes para ele vir sem guarda-costas. Fala que ele ficou envergonhado de pedir, mas aqui ele estava confuso e envergonhado. E ele começa a falar a oração dele toda em primeira pessoa. Ele toma realmente o lugar do povo e começa a conversar com Deus. Diz que ele não consegue nem olhar no rosto de Deus. Ele fala assim, né? Ele estava tão envergonhado que ele não consegue olhar para Deus. E ele começa uma longa oração. E nós vemos, irmãos, que esse grave problema, que poderia ter causas, situações muito difíceis ao povo, se continuasse daquela forma. Mas a oração dele mexeu realmente com o coração de Deus. E quando mexe a oração realmente, vindo do fundo do Espírito, mexe com o coração de Deus, o Espírito Santo começa a trabalhar no meio do povo. Por 2 vezes nós lemos aqui no texto, uma palavra assim: e se ajuntaram a mim todos os que temiam a palavra de Deus. Ainda bem que nós temos homens e mulheres que tremem a palavra de Deus. Quem são esses? Aqueles que são fiéis, aqueles que são obedientes, aqueles que realmente que conhecem a Deus, têm intimidade com Deus. É essa expressão que é usada aqui, aqueles que tremiam das palavras do Senhor. Ajuntou-se a Esdras. Nós vemos aqui o capítulo 10, que a oração dele vai se findando. No capítulo 10 de Esdras diz assim: e enquanto Esdras orava e fazia confissão, chorando e se prostrando-se diante da casa de Deus, ajuntou-se a ele de Israel uma grande congregação de homens, mulheres e criança. Quem que são homens, mulheres e crianças, irmãos? A família, não é isso? Homens, mulheres e crianças são as famílias. Aí começou a chegar as famílias. Diz que Esdras, como estava ali prostrado, chorando, com os mantos rasgados, mas o Espírito Santo começou a trabalhar naquelas vidas. E nós vemos aqui o subtópico 2, o efeito, a atitude de Esdras foi imediato. Não sabemos quanto tempo levou a oração de Esdras, não sabemos quanto tempo. Foi aquela tarde, mas mexeu no coração de homens, mulheres, crianças, para buscar a presença de Deus. Temos ainda, sempre temos, irmãos, aqueles que não se dobram a Baal, como foi no caso de Elias. Tinha mais de 7.000 joelhos que não se dobraram. Sempre tem alguns daqueles que querem realmente zelar pela palavra de Deus. Nós nunca estamos sozinhos. Ó, que nós pensamos que estamos sozinhos, nós não estamos sozinhos. Se ajuntaram e abraçaram. Logicamente que veio pessoas que tinha realmente cometido aquele pecado. E nós vemos aqui que Secanias, o ponto 2 da nossa lição, diz que esse era um líder muito conhecido, era um dos príncipes. Diz que Secanias disse a Esdras: nós temos transgredido contra o nosso Deus e casamos com mulheres estranhas do povo da terra, mas no tocante a isso ainda há esperança para Israel. Versículo 1 ao versículo 4 do capítulo 10 de Esdras. Ele falando.
E aí ele vai conversando, falando com Esdras, e agora pois façamos concerto com o nosso Deus, de que despediremos todas as mulheres e tudo que é nascido delas, conforme o conselho do Senhor e dos que tremem o mandado do Senhor nosso Deus. E faça-se conforme a lei. E Secanias fala para Esdras: levanta-te, pois, porque a ti pertence esse negócio, e nós seremos contigo. Esforça-se e faz assim. Deus levanta no meio do caos, no meio de aquilo que não tinha mais jeito. Esdras tinha vindo para ensinar a palavra de Deus e encontra aquela situação tão tremenda. Esdras não tinha falado nenhuma palavra com ninguém, ele só orou. E quando nós oramos, irmãos, algo acontece no reino espiritual. Quando nós realmente oramos, Deus começa a agir no coração de outras pessoas. Nós vemos Secanias, então, ele começa agora a confessar, né? Diz a Bíblia: aquele que confessa e deixa, alcançará misericórdia. No subtópico 3 fala do arrependimento do povo, porque não adiantava somente Esdras, como líder, como sacerdote, orar para o coletivo em favor de Israel. Necessitava aqueles que estavam realmente em pecado, aqueles que tinham desobedecido à lei de Deus, vir até Deus e fazer o que era determinado à lei. Então nós vemos, segundo o contexto bíblico, nós vemos que Esdras, depois desse acontecimento, no versículo 10, do capítulo 10, nós vemos o versículo 6: Esdras se levantou e disse da casa de Deus, e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, é o sumo sacerdote. E aí ele começou a falar: que vós temos transgredido. Eles já tinham agora confessado o pecado e começou realmente chamar líderes, os príncipes, porque isso realmente era o serviço dos sacerdotes. Mas como muitos sacerdotes também tinham pecado, muitos sacerdotes tinham dado seus filhos para casar com mulheres pagãs. Então Esdras pega a liderança dos príncipes para poder realmente ir em toda a cidade para eles fazerem uma reunião, para poder realmente decidir esse negócio, né? Então nós vemos aqui, que ele diz assim: agora pois fazei confissão ao Senhor, Deus dos vossos pais, e fazei sua vontade, e apartai dos povos dessa terra e das mulheres estranhas. E respondeu toda a congregação e disse em voz alta: assim seja, conforme as tuas palavras nos convém fazer. Esdras 10, versículo 10 até o versículo 12. Então eles também tinham que confessar. Mas a Bíblia diz: aquele que confessa e deixa, alcançará a misericórdia. Não só falar, não só se arrepender, mas fazer o ato, pagar o preço, né? É isso que fizeram. Nós vemos, irmãos, que um acontecimento semelhante a ele, no capítulo 13 que nós lemos da nossa lição, Neemias, não aconteceu na mesma época. Segundo o contexto de alguns comentadores bíblicos, isso foi um outro fato que aconteceu numa outra época, uns 20 anos depois, né? Aconteceu também com Neemias, só que Neemias agiu de forma diferente, não é isso? Se nós formos lermos aqui o texto de Neemias 13, versículo 24 e 25, Neemias fez diferente, né? Porque Neemias não era a liderança espiritual, não era um sacerdote. Neemias era um administrador. E diz aí que o caso lá nessa época de mulheres asdoditas, amonitas e moabitas, diz a lição que nós lemos no versículo 23, Neemias 13, certo? E os filhos começavam a falar, não falava mais
em hebraico, falava em asdodita. Era uma confusão. E nós vemos aí que Neemias, aí ele agiu de forma diferenciada, não é isso? Amaldiçoou, espancou. Aí ele arrancou o cabelo da cabeça dessas pessoas, desses pecadores. Ele agiu de forma diferente. Deus age de maneiras diferentes, mas o importante, tanto Esdras como Neemias, agiram no momento certo para tirar essa, vamos dizer, uma praga espiritual no meio do povo de Deus neste momento. Mas você pode estar pensando, por que o judeu não devia casar com uma pagã? O nosso tópico 2 vai falar desse tema. Por quê? Porque Deus já havia determinado isto antes do povo chegar a receber a herança de Deus, que Deus tinha dado a Abraão, Isaque e a Jacó, que eles iam, depois de 400 anos de cativeiro, de escravidão que no Egito, aquele povo agora era milhares de pessoas, milhões de pessoas, e eles iam dominar aquela terra. Mas só que naquela terra, diz Deus, lá em Êxodo 34:16, porque não aconteça que tomes as mulheres das suas filhas para os teus filhos, e as suas filhas prostituindo com os seus deuses, façam que também seus filhos se prostituam com os seus deuses. Depois em Deuteronômio 7, o 7 inteiro de Deuteronômio, vamos pegar só alguns versículos, versículo 2. Não farás com elas aliança, nem farás piedade delas. Quem são elas? As nações. Nem te aparentarás com elas, nem darás as tuas filhas os teus filhos, e não tomarás as tuas filhas para os teus filhos. Depois nós vemos, depois que eles já tinham entrado na terra, conquistado a terra, Josué, antes da sua morte, ele já estava lá, já tinha conquistado a terra de Canaã, o povo já estava morando na terra. Josué, que era o líder da continuação do ministério de Moisés, ele falou lá em Josué 23, 12 e 13, diz assim: porque se de algum modo vos desviares e vos apegardes ao restante dessas nações que ainda ficou entre vós, com elas vos aparentardes e vos a elas entrardes e elas a vós, sabeis certamente que o Senhor vosso Deus não continuará a expulsar essas nações diante de vós, mas elas vos serão de laço, elas vos serão de rede, elas vos serão de açoite para as suas ilhargas, espinho para os seus olhos, até que pereceis desta boa terra que vos Deus te deu, o vosso Senhor te deu. Então, Deus já tinha alertado, porque o problema não era étnico, racial, não é um problema de outro povo, o problema é espiritual, que aqueles povos são pagãos. Nós vemos que a Bíblia tem algumas exceções, bem sucedido de um casamento de um povo israelita, vamos dizer assim, que casou com outra, por exemplo Moisés, foi um caso, mas Moisés estava 40 anos fugindo do Egito, em Midian, casou com a filha do sacerdote de Midian, e esse sacerdote tinha o temor do Deus de Abraão, mas um casamento que realmente estava no ministério, tanto ele foi chamado para a liderança do povo. Antes de Moisés temos o caso de José. José também, que foi vendido pelos seus irmãos, nós conhecemos a história de José. E José, Deus levantou José, José vai a cargo de governador do Egito. E lá ele casa com a filha de um sacerdote pagão. Certamente essa mulher se converteu, porque como José era realmente apegado às coisas de Deus, tanto é que Manassés e Efraim
esses dois, Jacó pegou e deu para eles porção na terra, herança dos filhos de José. Não tem a tribo de José, né? Mas a tribo de Manassés e a tribo de Efraim, filho de José, com uma mulher que não era da linhagem, mas isso é exceção. E a Bíblia, nós não trabalhamos com exceção, nós trabalhamos com regras. E a regra é isto: não fará aliança com esse povo. Essa é a regra. Porque eles fará desviar o coração. E nós, na sequência aqui, a lição nos dá dois exemplos muito claros de dois reis em Israel que casaram com mulheres pagãs. E vamos ver o final deles. Começou bem. O caso de Salomão foi um caso. Salomão começou muito bem. Salomão era filho de Davi, mas não era o filho mais velho. Não é aquele que já era destinado ao trono, não. Né? Ele era os filhos realmente dos menores. E de um casamento, um casamento problemático que Davi teve com Jetseba, uma coisa, né? Assim, humanamente ninguém esperava que isso ia acontecer, mas Deus não é com um pensamento como o nosso. Então Salomão, nós não vemos Salomão ser um guerreiro que nem o pai dele, um Salomão que tinha astúcia de guerra, nada disso. Salomão, quando apertaram e deu o reino para ele, ele foi correr a Deus, ele foi no lugar certo. Pedir o que a Deus? Sabedoria, para poder entrar e sair no meio desse povo. Eu sou um menino, eu sou uma criança ainda. Ele reconheceu a limitação e foi no lugar certo. E nós vemos o princípio do ministério de Salomão, coisa lindíssima. Salomão foi agraciado com uma sabedoria vinda de Deus. E além disso, Deus deu a ele riqueza, poder. E expandiu realmente o Estado de Israel naquela época, tendo paz com todo mundo. Mas só que ele andou por um caminho errado. Abre a sua Bíblia em 1 Reis, capítulo 11, versículo 1. A seguir você vai ver o que aconteceu. Começou bem, Salomão começou bem, mas terminou mal. Nós não vamos saber da finalidade que aconteceu com ele, né? Mas o fim da vida dele não foi muito bom. Diz aqui: o rei Salomão amou muitas mulheres. E Deus registra aqui, ó. Deus, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela não esconde ninguém, não esconde pecado de ninguém e fraqueza de ninguém. Um grande homem, um grande líder, mas Deus faz o registro. E isso, além da filha de Faraó, olha, casou com a filha de Faraó, casou com moabitas, com amonitas, com edomitas, sidônias, etéias, nações que o Senhor tinha dito aos filhos de Israel que não deveriam casar. E Neemias citou isso. Neemias, nós vemos aqui, Neemias, o capítulo 13, 36, que nós já lemos, ele citou Salomão por causa disso. E diz que não entreis a elas e não entrarão a vós, e outros, de maneira que perverterão o vosso coração para seguidores de seus deuses. Estas uniu a Salomão com amor, e tinha 700 mulheres, olha a quantidade, 700 mulheres, princesas, 300 concubinas. Suas mulheres lhe perverteram o coração, porque sucedeu que no tempo da sua velhice Salomão e suas mulheres lhe perverteram o coração para seguir os outros deuses, e o seu coração não era perfeito para com o Senhor, seu Deus, como o coração de Davi, seu pai. Se você continuar lendo o versículo 7 e 8, você vai ver que ele foi nos montes, fez vários altares para tudo quanto era Deus daquela época. Um homem realmente que escreveu Provérbios, Eclesiastes, ele deixou realmente escritos. Logicamente nós vemos em Eclesiastes todo o arrependimento, né? Mas nós vemos o que acontece depois. Nós vemos, depois disso, o seu filho Roboão, né, que eleva ao trono,
ele já não sustenta realmente todo Israel, e ali é um racha em Israel, após da morte de Salomão, 10 tribos e 2 tribos, é separada, é dividida Israel, e Deus, pela misericórdia e o amor que ele tinha a Davi, deixou uma lâmpada para Davi ali. Nós vemos, começou bem, mas terminou mal, por quê? Porque desobedeceu realmente a palavra de Deus, manchou realmente, semente, coisa misturada. Outra lição que nós temos é Acabe também, que era um dos líderes, né, do reino do norte, das 10 tribos que foi dividido. E diz a Bíblia aqui em Reis 16:31, e sucedeu o quê? Como se fora coisa leve andar nos pecados de Jeroboão, filho de Nabate, ainda tomou por mulher Jezabel, filha de Etibaal, rei dos Sidônios, e foi e serviu a Baal, e se encurvou diante dele. Foi uma catástrofe total. A época onde Jezabel era rainha, onde Deus levantou Elias, que foi lá e enfrentou os profetas de Baal, tinha mais de 400 profetas, né? Nós vemos ali a desordem que aconteceu, e vamos o fim disso. Qual foi o fim das 10 tribos do norte? No ano 700, os assírios invadiram, Deus poupou a tribo do sul, os judeus, Ezequias, Isaías, na época de Isaías, mas as 10 tribos do norte foi levada para o cativeiro e nunca mais retornou. Então era isto realmente que levou Esdras e Neemias a pedir misericórdia, a orar a Deus para isso não acontecer. Então nós vemos esse pecado de rebelião contra Deus, nós vemos ali a atitude dos líderes, e realmente o que aconteceu, realmente, aquele avivamento espiritual. E nós vemos, o terceiro tópico da nossa lição fala a sobrevivência do povo judeu, como nós temos hoje, até hoje, judeus. Todas aquelas nações que contam as histórias, nenhuma dessas nações sobreviveram até esse momento. Todas foram extintas. Só está nos relatos históricos e nos sítios arqueológicos. Mas o povo de Deus, Israel, prevalece até hoje. Nós vemos que nós temos uma nação chamada Israel. Porque isso é um milagre de Deus. Embora Jesus, como Lucas 21 e 24, nós vemos que Jesus profetizando que a nação seria exterminada, seria levada cativa de novo, Jerusalém seria pisada aos gentios, o templo seria destruído. Como foi? Depois dessa época de Esdras e Neemias, que reconstruíram o templo, reconstruíram o muro, na época de Cristo, depois do ano 70, nós vemos que os romanos invadiram e realmente destruíram Jerusalém, destruíram o templo, mas a nação foi preservada. Foi levada para todos os lugares e Deus falou que eles iam voltar e voltou mesmo. Foi um milagre. O que aconteceu mais ou menos 82 anos atrás, em maio de 1948, a ONU reconheceu e instituiu a nação de Israel. No meio das 12 tribos dos árabes ali, no local, mas é um milagre de Deus. Ali a sobrevivência do povo judeu é um milagre, né? Esse cumprimento da lei, onde ele falou que não era para misturar com o povo, também isso foi levado a sério, depois desses acontecimentos. Quantos tentaram destruir, exterminar o povo de Israel, como os alemães na Segunda Guerra Mundial? Mais de 6 milhões de judeus foram queimados, chamado Holocausto. Nós vemos que Deus
Ele realmente preserva. E nós temos uma palavra de Deus, terminando essa lição, né? O texto fala uma palavra final sobre casamento crente, dos crentes, não é isso? O que nós temos para aprender isto hoje, no século 21? A lição, ela nos dá realmente que a maior bênção de Deus, diz o comentarista, da humanidade foi o envio de Jesus Cristo para ser o Salvador do mundo. Mas no sentido material, a maior bênção que Deus dá ao ser humano é o casamento, né? Sabemos que a salvação da alma é uma bênção de Deus. Segunda coisa que eu coloco aqui também é o propósito de Deus em nossa vida. Como em segundo lugar, todas as pessoas que Deus salva, Deus tem um propósito. E o casamento, dentro das coisas de Deus, é um encontro de propósitos. Deus é tremendo nisso. Diz a palavra que nós lemos lá em Coríntios 7:39, fica livre para casar com quem quiser. Fala aqui das viúvas, não é isso? Pode casar com quem você quiser, contanto que no Senhor. No Senhor. Nós podemos, irmãos, pegar espiritualmente isso. O princípio bíblico do casamento para os judeus era dentro da nação, e dentro da nação ele tinha que estar na mesma tribo. Também não podia misturar tribos, né? Pessoas de tribos diferentes também não podiam se casar. Tinha que casar dentro da tribo. E nós podemos pegar uma aplicação disso na nossa vida espiritual também hoje. O casamento tem que ser dentro do mesmo povo. Povo no sentido de salvos na pessoa de Jesus Cristo. Como diz o nosso texto áureo, depois nós temos aqui, do 2 Coríntios 6:14, 16, ele fala, não vos prendais em julgo desigual com os infiéis, porque que sociedade tem a justiça com a injustiça? Que comunhão tem a luz com as trevas? Os salvos com não salvos? Então o casamento cristão tem que ser dentro da mesma nação, isso é, dentro do mesmo povo, chamado povo de Deus agora. Não há uma nação no sentido Estado, mas uma nação no sentido corpo de Cristo, igreja. Certo? Igreja de Cristo, salvo. Porque nem todos que vêm na igreja, irmãos, visitar a igreja, até vêm na frente pedir uma oração. Muitas vezes desconfiamos, muitas vezes tem que dar provas da salvação, porque realmente a salvação tem um fruto, né? Não se precipitar nisto. Que eu já, muitas vezes, muitos moços, né? Muitas vezes entram na igreja, até aceitam Jesus, mas com segundas intenções. Até isso nós temos que ter discernimento do Espírito. Para casar, nós temos que ter esse discernimento do Espírito. E quando ele fala na mesma tribo, nós podemos, como a igreja de Cristo, nós temos várias denominações, não é isso? Temos. Uma denominação com um costume diferente. Nós aqui na Assembleia de Deus, nós temos um certo costume, um certo ritual de culto, uma certa maneira realmente de servir a Deus. Procure dentro do contexto do mesma tribo, dentro do contexto daqueles que são iguais, porque é complicado. Pessoas de visões diferentes, pode dar complicação. Pode casar com quem quiser, diz a Bíblia, mas contanto que no Senhor. Então, nós vamos além, irmãos. Diz que não para associar com ninguém, além do casamento realmente, que é também uma associação matrimonial. Então, nós vemos também que é dificilmente nós associarmos até em negócios, em empreendimentos, em associações de empresa, junto com uma pessoa que não é realmente cristã. É muito complicado nisso, porque os propósitos, as visões de mundo não são iguais. Então, vai o alerta aqui,
Não vos prendais em julgo desiguais com os infiéis. Não prendais. E a última parte diz aqui: espere em Deus. Espere em Deus. A melhor coisa que tem é esperar em Deus. Deus tem para a nossa vida, para a sua vida, o melhor. Deus tem preparado para você o melhor. Não se precipite. Deus, quando viu Adão um pouco apreensivo, andando para os animais, para lá e para cá, diz que não é bom o homem viver só, e ele instituiu uma esposa, criou da costela do próprio homem, e veio entregar Adão, trouxe Adão. Diz o Salmo 27:14, espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Outro Salmo 37, descansa no Senhor e espera nele. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Esperar é a melhor coisa. Temos um belo exemplo bíblico em casamento de Isaac, não é isso? Isaac, também 40 anos de idade, solteiro. O Abraão falou, não é bom com meu filho por aqui, uma esposa. Pegou Eliezer, que era o funcionário mais antigo e mais de confiança. Eliezer, você vai lá com meus parentes lá, Eliezer, vai trazer uma mulher para o meu esposo. Mas como, senhor? Eu não conheço ninguém lá. Certamente conversou com ele aqui. Não, você vai me jurar, você vai lá. E eu não quero ninguém daqui. E Eliezer, nós vemos que é uma pessoa crente, irmãos. Ele aprendeu certamente com Abraão. Ter fé em Deus. Nós vemos a atitude, Gênesis 24, o 24 inteiro, nós vemos tratar disso. E Eliezer chega naquele local, muito longe, mais de 1000 quilômetros dali, muito longe. Ele chega num lugar e ele começa a orar assim: ó Senhor Deus, dá-me um bom encontro. Pronto. A oração dele não foi muito longa. Ele disse que não tinha terminado de orar ainda e já veio uma moça lá. E tudo que ele colocou no coração aconteceu. E veio lá a Rebeca. E tudo que ele pôs à prova para aquela moça aconteceu. E Rebeca deu água para ele, deu água para todos os seus camelos. E aí ele abriu o coração e começou a contar. Deu para ela o pendente de ouro. E aí começou a contar o caso. E Deus estava no negócio. E vemos ali que daqui a pouco, lá vai Eliezer com os seus camelos de volta com a Rebeca. Deus traz, irmão, do melhor. Da onde estiver. Se você orar, se você, moço e moça, que não é casada ainda, ore a Deus, peça o melhor para Deus. Deus tem o melhor para a sua vida. A decisão do casamento sempre afeta mais do que uma pessoa, afeta toda a família. Então isso, o bom casamento, quando é casamento dirigido por Deus, é bênção para a família, é bênção em todo sentido, irmãos. Todos sentidos. E quando vai para um caminho errado também, aquilo vai permanecer e vai dar problema não só para o casal, vai dar para os pais, para os avós, enfim, envolve uma família inteira. Diz que podemos escolher, mas desde que seja no Senhor. O princípio divino para os nossos dias, atentamos em nossas escolhas. As nossas escolhas, as nossas atitudes, irmãos, ela tem realmente o preço. Terminando aqui só citando a nossa leitura bíblica e a verdade prática, que diz assim: o lar foi instituído por nosso Deus para ser uma bênção, desde que seja observada a orientação divina na sua formação. Deus tem para a sua vida o melhor. Deus tem bênção para a sua vida, desde que você esteja na direção do Espírito Santo. Se essa palavra desta manhã, desse domingo, tem falado com a sua vida, se algo realmente, ao contrário, bateu no seu coração, faça como o povo de Israel, venha e peça perdão, procure o seu líder, mude de vida,
E Deus vai realmente mudar o seu cativeiro, virar o seu cativeiro. A sua vida espiritual vai mudar. Deixa realmente a palavra de Deus penetrar na sua vida e no seu coração. Amém? Que Deus abençoe os amados irmãos. Tenha aí um bom domingo. Que Deus continue a graça infinita sobre a sua vida. Deus abençoe. Graças a Deus. Que aula maravilhosa, viu? Eu disse aqui que ia ser uma aula muito proveitosa e realmente foi uma aula linda, viu? Que Deus abençoe grandemente o pastor Jeremias também, toda a sua família. Lembrando aos irmãos que a nossa última aula será no domingo que vem, no dia 27/9, né? A nossa última aula online. Logo mais no dia 4 de outubro, nós já teremos então a nossa primeira aula presencial aqui. Que os irmãos possam todos, né, vir para a escola dominical. Vai ser uma bênção com certeza, porque até aqui eu creio que o Senhor nos ajudou, né, e já está na hora que nós podemos aí reunir todos aí na escola bíblica dominical. Eu tenho certeza que o Senhor nos escondeu todo esse tempo debaixo do seu pavilhão. O Senhor cuidou de cada um, tanto os que não puderam estar aqui, também os que estiveram aqui, o Senhor cuidou. Então a próxima aula será online ainda, mas no dia 4 de outubro já será presencial a nossa aula. Lembrando aos irmãos que hoje à noite também nós teremos 2 cultos maravilhosos aqui. O nosso primeiro culto com início às 17h30, depois nós demos uma pausa aí para nós higienizar a nossa igreja, e segundo culto começaremos às 19h30 e será uma bênção, viu? Que o Senhor possa abençoar grandemente a cada um, lembrando também que os nossos irmãos acima de 60 anos, que não se encontram no grupo de risco, poderão estar aqui também. Peça para alguém, né, dar o seu nomezinho para que você esteja aqui também. O nosso pastor já nos liberou para dizer isso aos irmãos. Irmãos acima de 60 anos que queiram vir para a casa do Senhor e não está no grupo de risco, pode estar aqui também, em nome do Senhor Jesus. Quero orar com você nesta manhã. Senhor Deus Pai, muito obrigado, meu Deus, por esta oportunidade que estivermos aqui na tua casa, Senhor, também os irmãos nos seus lares, de poder aprender, Senhor, de ouvir uma boa palavra, uma palavra, Senhor, que tem falado conosco, aonde o crente, o povo de Deus, tem que tomar cuidado com o jugo desigual, aonde há sofrimento e dor, mas o Senhor nos orienta nesse cuidado, para que possamos estar firme, esperar sempre no Senhor, sabendo que há tempo para tudo debaixo do céu. Então, que o Senhor possa nos abençoar grandemente nesta manhã e que possa abençoar também os irmãos em casa, que eu tenho certeza que os irmãos gostaram bastante dessa aula, em nome do Senhor Jesus. Que a graça e o amor de Deus e a doce e rica comunhão com o Senhor Jesus seja com todos, não só por hoje, mas para todos sempre. Amém. Deus abençoe a todos.